A Juiz esclarece. Vamos continuar no tema do Estatuto do Aluno e da Ética Escolar e vamos focar nesta sessão as medidas de salvaguarda da convivência escolar. Já vimos que as medidas que podem ser aplicadas em termos de disciplina, nas questões disciplinares, portanto, as medidas corretivas ou sancionatórias disciplinares. Já vimos também que os comportamentos dos alunos envolvidos no âmbito escolar podem dar aso à comunicação, quer à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, quer ao Tribunal, no caso de existir fundamento para o processo tutelar educativo. Poderá dar lugar também à participação da escola em sede criminal se o aluno tiver pelo menos 16 anos. Mas existe também outra medida que pode ser adotada nesta sede, que é, como disse, para a salvaguarda da convivência escolar. E o que é isto? Sempre que um aluno ou professor que tiver sido alvo de agressão física ou moral por parte de um aluno e tiver sido aplicada a esse aluno uma suspensão superior a 8 dias, portanto, o aluno ou o professor que foi alvo dessa agressão moral ou física pode requerer que haja mudança de turma desse aluno, porque a presença do aluno na turma põe em causa a convivência escolar, constitui um elemento perturbador que impede o normal desenrolar das atividades letivas, causa um constrangimento muito grande junto dos restantes elementos daquela turma e, por isso, poderá requerer, nesses casos, portanto, suspensão superior a 8 dias e, no caso de ter sido alvo de agressão física ou moral por parte do aluno que foi alvo da medida sancionatória disciplinar, portanto, poderá requerer que ele seja transferido de turma. Esta decisão deve ser tomada pelo diretor do agrupamento ou da escola não agrupada num curto prazo de tempo também que a lei prevê e poderá apenas ser indeferido se não existir turma na escola que permita que o aluno continue a beneficiar dos mesmos conteúdos letivos. Se houver outra turma que permite integrar o aluno, onde também este possa, portanto, beneficiar da disciplina ou das disciplinas em causa na anterior turma, das quais beneficiava na anterior turma, portanto, no caso de existir essa turma alternativa onde ele possa ser integrada, nesse caso, a requerimento do aluno ou do professor ofendido, tal transferência terá de ser lugar e, como disse, só poderá ser indeferida se não existir turma com esse perfil, portanto, das disciplinas que na turma de origem estavam a ser lecionadas ou se daí derivar um prejuízo muito grande para a formação do aluno que foi sancionado. Essa medida, como disse, não é propriamente uma medida disciplinar, é uma consequência da medida disciplinar, é uma medida de salvaguarda, portanto, da convivência escolar que permite que, ou visa permitir que, os restantes elementos da comunidade educativa não sejam prejudicados no seu bem-estar e na sua formação pela presença perturbadora de um aluno que desenvolveu, portanto, esse comportamento agressor. Portanto, a presença dele poderá causar um constrangimento relevante que, no caso de existir turma alternativa que o permite integrar, terá de ser, portanto, valorado como tal e fundamento de transferência para essa outra turma. Queria ainda focar relativamente a esta questão dos comportamentos infratores, com relevo em sede disciplinar, que, para além do que já mencionei, portanto, da escola poder participar criminalmente, no caso de lesão de bens próprios da comunidade escolar, para além da intervenção junto da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo e da eventual relevância do comportamento em termos de processo tutelar educativo já no Tribunal, poderá também haver lugar a outros ilícitos que poderão ser acionados também, que são o ilícito civil, e vamos imaginar que o comportamento do aluno causou danos
quer a outrem, quer à própria escola. Nesse caso, o facto de lhe ter sido aplicada uma sanção disciplinar não obsta que seja também responsabilizado civilmente. Ele, o próprio aluno, se for maior, ou os pais encarregados de educação, que são os responsáveis civis por ele, que venham, portanto, a ser acionados de forma a ter de reparar o prejuízo que civilmente foi causado, quer à escola, quer aos elementos a solo que integram a comunidade educativa. Para além da participação que a escola possa fazer em sede criminal, tal não obsta também a que cada um dos elementos da comunidade educativa que tenha sido vítima do comportamento criminal por parte do aluno venha a apresentar queixa também por si contra o aluno. Portanto, poderá ser outra reação que se pode acumular com os restantes relativamente àquele comportamento que foi desenvolvido pelo aluno e poderá ser causa de outro tipo de responsabilidade. Portanto, o comportamento do aluno em sede disciplinar, como vimos, tem várias consequências, não tem só a consequência disciplinar, pode ter outra noutros domínios, o civil, o penal, o tutelar educativo, promoção e proteção. Portanto, é necessário que o aluno tome consciência que os seus atos têm consequências, quer para a comunidade educativa, quer para cada um dos seus elementos a solo. Portanto, nada obsta, mesmo que a escola opte por não participar criminalmente do aluno, nada obsta que um professor que tenha sido alvo de agressão, um funcionário que tenha sido injuriado, um aluno que tenha sido ofendido na sua integridade física, apresente por si queixa criminal que dará início por si só a outro processo, a um inquérito criminal, pois que o comportamento do aluno é suscetível de pôr em causa diversos bens jurídicos que cada um na sua sede receberá a adequada tutela. É necessário, por isso, que o aluno consciencialize os seus direitos e deveres, que os encarregados de educação e pais o ajudem nessa tarefa de avaliar as consequências do seu comportamento e por isso é que, como disse no início, quando começámos a abordar o Estatuto do Aluno e da Ética Escolar, se fala num compromisso, quer da comunidade educativa, quer dos pais e encarregados de educação, no sentido de educar o aluno, educar os educandos, no sentido da valorização dos direitos e deveres que em sociedade devem ser observados e que logo a partir da tenridade devem ser incutidos, devem ser ensinados. Deve-se, portanto, permitir que o aluno desde pequeno assimile os valores que permitem, portanto, que a comunidade se desenvolva de acordo com a paz pública e com respeito pelos direitos e deveres de outrem. Relativamente a este tema das medidas, portanto, que visam a salutar convivência de todos os membros na comunidade escolar, penso ter focado o essencial. Bem-aja pela atenção.